Boa noite, Amaro. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Legal. Amaro, eu vou fazer uma pequena apresentação do nosso projeto e te apresento e passo a palavra para você, pode ser? Claro. Boa noite para todo mundo. Meu nome é Arthur. Eu faço parte do projeto O que Estamos Lendo, que é um projeto de extensão do CEPF, que significa Centro de Estudos e Pesquisas Filosóficas e Interdisciplinares, do Instituto de Filosofia da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso projeto foi criado e é conduzido por alunos da graduação e da pós-graduação aqui de filosofia. E o nosso intuito é de poder compartilhar entre nós, alunos e professores da UFO, o que estamos lendo e pesquisando, pensando, e com essa situação de não podermos nos reunir presencialmente, vimos a possibilidade de poder também convidar e conhecer o trabalho, a pesquisa, o que estão pensando colegas e professores de outros lugares do Brasil também. E esse é o caso hoje em que convidamos o professor Amário Fleck, que é professor do Departamento de Filosofia da UFMG e que vai falar para a gente sobre o mal-estar. O título da apresentação vai ser Mal-estar na Filosofia Nacional. A indicação de leitura do professor Amaro é um artigo da própria autoria dele que se chama Mal-estar na Filosofia Nacional, Leitura Estrutural, Impasse e Críticas. A indicação dele, na verdade, foi um pedido nosso, né? Que eu e mais alguns amigos do que estamos lendo havíamos lido o artigo e gostamos muito. E resolvemos convidar o professor para conversar com a gente, e a sugestão, assim, foi de que se ele pudesse, tivesse disponibilidade de falar sobre esse artigo e esse tema interessante, né? Sobre o debate, como os filósofos se posicionam no debate nacional hoje. Então, é um prazer que você tenha aceitado vir conversar com a gente, ainda mais conversar com a gente sobre algo que você escreveu e que a gente havia lido antes de convidá-lo. E também o artigo do Amaro, ele pode ser acessado na revista Educação e Filosofia, que é uma revista daqui, de Uberlândia, da Universidade Federal de Uberlândia, da Filosofia e da Educação. Quem quiser ler o artigo dele, acessem o site da revista, conheçam a revista, que é muito boa também, leiam o artigo dele, e tem um link na bio também, que já manda direto para o artigo. Eu acho que eu não deixei passar nada. Se eu deixei também, você complementa, Amaro. Muito obrigado mais uma vez, e está com você a palavra. Ótimo, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui participando do projeto. Também é um prazer muito grande poder discutir um trabalho meu, quer dizer, algo que poucas vezes a gente tem a oportunidade. Então, agradeço muito mesmo o convite. Só antes de começar, quanto tempo que eu tenho para apresentar? Acho que uns 50 minutos, mas se você. O negócio é que o Instagram, depois de 1 hora, ele encerra. Aí a gente pode criar outra conversa e continuar. Depende da sua disponibilidade de tempo, mas a priori essa hora. Mas se precisar e você tiver tempo, a gente pode voltar mais um pouco. Tá bom, tá ótimo. Bom, esse texto, ele tem uma certa peculiaridade, não é exatamente a minha pesquisa em filosofia, né, é mais focada em filosofia política contemporânea, e em especial na teoria crítica da sociedade. Eu, né, fiz, meu mestrado foi sobre Marx, meu doutorado sobre Adorno, então eu nunca propriamente tive isso como um objeto de pesquisa. E esse texto surgiu num contexto muito específico, que foi, eu era professor, antes de ser professor aqui na Universidade Federal de Minas Gerais, eu fui professor durante 4 anos da Universidade Federal de Lavras.
E lá eu ministrei por 2 vezes a disciplina Metodologia de Ensino e de Pesquisa em Filosofia. Tá com só um pouco com eco? Não, é a impressão minha só. É só um pouco, não muito. Tá Tá, mas não, tranquilo. não é nada que eu consiga resolver aqui. Se você tiver um fonezinho desse de celular, melhora um pouco, mas tá bom. Não é algo que vai impedir se você não tiver. Tá, eu não tô com nenhuma mão, então eu vou seguir, qualquer coisa, se ficar muito ruim, eu vou ali na outra peça e pego. Então tá. Bom, então eu ministrei por 2 vezes essa disciplina de metodologia do ensino e de pesquisa, e aí exatamente a bibliografia que eu uso no artigo foi objeto de seminário nessas 2 disciplinas, e eu contei realmente com uma participação muito qualificada, um agradecimento muito sincero aos alunos que fizeram essas 2 disciplinas, porque isso daqui é um trabalho que surgiu, essa argumentação surgiu realmente no debate com eles, né, com alunos de graduação mais no final de curso lá da UFLA. E ao longo, né, dos 2 semestres que eu fui dando essa disciplina, eu fui refinando um pouco qual que era né, o meu incômodo com a participação dos filósofos, né, dos colegas filósofos, enfim, da tradição filosófica, da qual eu também faço parte, no debate público. Enfim, então, esse agradecimento e essa explicação do contexto do texto e entro direto na argumentação. Eu tenho uma tese forte, digamos, ou melhor, uma constatação, né, de uma situação muito específica, que é a seguinte, né? É uma dupla constatação, na verdade. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. O Giovanni te deu uma dica. Se abaixar um pouco, às vezes Tá, será que melhorou? ficou melhor. Foi bom. Tá, ótimo. Uma dupla constatação, tá? A saber, por um lado, que as pesquisas em filosofia no Brasil são pouco originais e tem pouco posicionamento por parte dos autores. Tá? Então, que as pesquisas em filosofia dizem pouco, né? Elas se limitam mais ou menos a reconstruir a argumentação do texto, às vezes a reconstruir a argumentação de comentadores, mas as contribuições propriamente originais das pesquisas costumam ser muito parcas, muito pequenas. E a segunda constatação, essa é uma constatação que eu faço, mas que vários autores fazem. O Ricardo Terra faz, o Paulo Margutti faz, o Desidério Murcho faz, enfim. Né? É meio que um lugar comum já nesse debate sobre a qualidade, né, das pesquisas no Brasil. Já o Paulo Arantes, no texto, né, no Departamento Francês de Ultramar, já mais ou menos construía também essa posição. Mas a outra constatação, que eu acho que é uma coisa um pouco mais própria do meu artigo, né, é que as intervenções públicas, né, as intervenções no debate público por parte dos filósofos, elas são pouco relevantes, tá? Tanto quando elas são comparadas com a participação de colegas de áreas próximas, e aqui eu penso em sociólogos, em sociólogas, em antropólogos, em profissionais do direito, da economia. Eu acho que a filosofia participa pouco e, quando participa, contribui pouco para o debate público. Tá? Tanto quando a gente compara com colegas de áreas próximas, mas também quando a gente compara com a participação de filósofos em outros lugares. Quer dizer, nos Estados Unidos, na França, mas, de certa forma, também na Argentina, também, né, em países próximos e com uma estrutura um pouco mais parecida com a nossa. Então, a partir dessa dupla constatação, né, eu busco construir uma hipótese que explica, né, os motivos subjacentes a esse problema. E aí eu acho, né, a hipótese que eu construo aqui, é que isso se deve
a forma como a gente faz filosofia, mais propriamente dita, a nossa formação filosófica, que passa, né, basicamente pelo predomínio do método estrutural de análise de textos. Então, a minha fala aqui hoje vai obedecer a estrutura do artigo. No primeiro momento, eu vou comentar um pouco sobre as dificuldades da formação e o porquê o método de leitura estrutural, de análise estrutural de textos entrou no Brasil, e vou explicar um pouco o que é isso. Depois eu vou comentar por que ele persistiu, né, por que ele não foi abandonado, enfim, né, o que faz com que ele perdure na tradição filosófica local. E, por fim, eu vou comentar um pouco sobre os impasses e críticas. Então, em primeiro lugar, sobre as dificuldades da formação. Bom, a gente tem, né, uma grande peculiaridade do Brasil, quando comparado com países próximos, notadamente com os outros países da América Latina, é que a gente não teve uma universidade cedo, né? A gente foi o último país, praticamente, a ter universidade. Ou seja, né, uma cultura de ensino superior em instituições grandes, seculares, laicas, né? E isso é muito significativo, né, para a tradição filosófica. Isso é, enquanto, por exemplo, em Lima já tinha universidade desde o século XVII, a gente só foi ter universidades no começo do século XX, né, na década de 20, na década de 30. O que significa que até então o ensino de filosofia ocorria ou em escolas de direito, né, ou em seminários de teologia. Então, a gente tinha ou bem um ensino bacharelesco, ou bem um ensino focado na teologia, onde a filosofia não tinha propriamente uma autonomia. Bom, isso faz, né, isso por N motivos, fez com que antes mesmo da gente ter um ensino superior, né, de filosofia propriamente dito, autônomo em relação a essas outras duas áreas, a gente já tivesse uma série de vícios filosóficos. Tá? E que vícios são esses? É aquilo que na tradição, aí, nesse debate, se costuma chamar de filosofismos. O que são esses filosofismos? Em primeiro lugar, um filoneísmo. Né? O que é esse filoneísmo? Uma paixão pelas novidades, né? Pelas modas filosóficas, ou seja, os alunos, né, que estudavam filosofia, tanto na faculdade de Direito quanto na faculdade de Teologia, buscavam, né, descobrir, sobretudo, qual que era a última moda filosófica na metrópole, né, ou seja, em Paris, na Inglaterra, e apresentar isso daqui como se fosse o primeiro importador, né, quer dizer, como o único conhecedor da última novidade. Uma verborragia e uma erudição superficial, ou seja, você tinha uma necessidade de mostrar o que se tinha lido ou o que se conhecia, escrever, né, muito para dizer pouco, né? Então se media, né? Uso essa expressão. É como se fosse possível medir a inteligência pelo número de páginas, por exemplo, que o sujeito escrevia, né? Ou pelo número de referências que o sujeito citava. Além disso, né, o pouco trato com os textos, os próprios textos originais, e um uso ubíquo, né, dos manuais. Ou seja, os alunos aí de filosofia usavam muitos manuais e liam muito pouco os próprios textos filosóficos. Então, quando se criou uma faculdade de filosofia na USP, na década de 30, né, a gente não tinha ainda uma formação, não se tinha um ensino de filosofia rigoroso, laico, né, no Brasil, mas já se tinha um monte de vícios que tinha que dar. E como é que tu cria, do nada, né, uma faculdade de filosofia num país com pouca tradição, né, onde não tem gente formada para tocar universidades como essa? Bom, eu acho que os paulistas tiveram uma excelente ideia. Tá? Eu acho que isso é realmente uma sacada genial da época, né?
se inventou simplesmente de importar professores, o que significa que, né, que a FEFELESH começa justamente com a missão francesa. Não é propriamente uma missão francesa, porque também vem, né, professores de outros países, vieram professores da Alemanha, vieram professores da Itália, né, mas era um grupo, sobretudo, formado por professores recém-saídos, né, da École Normale da França. Por isso, muitas vezes, eles vão ser chamados de normalians, né? E vieram intelectuais, né? Vieram pensadores brilhantes, né? Na década de 30 para o Brasil. Certamente, a estrela maior, né? Claude Lévi-Strauss, que tem o livro Tristes Trópicos, no qual ele conta essa experiência, né? É um livro que merece ser lido, ele é brilhante, o Lévi-Strauss escreve muito bem e comenta muito bem sobre isso, né? Sobre essa formação na universidade, mas também vieram, né? Teve o Brodel, né? Um historiador gigantesco, e o Malouet, né? O Jean Malouet, na filosofia, é um teórico que, enfim, não fez nome, né, mas pelos relatos que tem, né, por exemplo, o Antônio Cândido tece um elogio fabuloso, né, ao Jean Malouet e ao ensino dele no Brasil. Tá? E os franceses, né, notadamente Malouet, tinham um problemão, né, pela frente, que é o fato de que tinha que criar do zero um curso de filosofia e tinha que enfrentar todos aqueles problemas, né? Todos aqueles vícios constitutivos antes mesmo de começar, né, uma formação filosófica. Então, o Malouet, em 36, salvo engano, ele vai escrever um textinho curto que vai servir como mote para o começo do curso de filosofia, né? Ele vai compilar em 5 teses o que seria o programa de um ensino de filosofia, né? Um programa pedagógico para o curso de filosofia. Eu vou ler essas 5 teses, uma citação do Malouet, tá? O texto que é, digamos, o primeiro projeto político-pedagógico de um curso de filosofia no Brasil. Numa universidade pública e laica. Diz o Malouet. 1. O ensino da filosofia deve ser pessoal, tanto da parte do professor como da parte dos estudantes. Pedem-se ao professor reflexões que empenhem a sua responsabilidade intelectual. Seria de desejar que se pedisse aos estudantes um pouco mais de personalidade. 2. A personalidade do estudante forma-se na atenção dada às lições, sobretudo na reflexão, e mais ainda, pela leitura lenta, contínua e meditada. 3. A leitura deve ser uma regra de vida para o estudante. Este não deve ler naturalmente, senão os bons autores. É mais seguro ler aqueles que o tempo já consagrou. A filosofia começa com o conhecimento dos clássicos. 4. A história da filosofia deve ter, no Brasil, um lugar primordial. Ela pode ser ensinada seguindo métodos rigorosos e perfeitamente modernos. Não há vida presente sem o conhecimento da vida passada. E 5, enfim, o futuro da filosofia no Brasil depende da cultura que o estudante tiver adquirido anteriormente. A filosofia, segundo uma das concepções da República de Platão, nada mais é do que o coroamento dialético de um ensino harmônico e completo. O Malouet chama atenção, né, eu destacaria aqui essa expressão dele, né, que é possível ensinar a história da filosofia seguindo métodos rigorosos e perfeitamente modernos. Tá? Por que eu chamo atenção para isso? Porque nessa mesma época,
na França, né, está se enfrentando um problema diferente, né, que é o problema relativo a uma disputa, né, no interior das universidades, da academia francesa, das faculdades de filosofia, no qual os neocantianos, né, vão estar criticando o ensino filosófico, como se dá o ensino filosófico, porque eles estão argumentando que, ou bem, se ensina a filosofia de acordo com um método genético, no qual se busca descobrir qual que é a origem de uma determinada teoria. Então, vai se explicar, por exemplo, Rousseau pensa assim porque ele tem esse trauma psicológico, ou porque ele vem desse contexto social, ou porque ele passou por essa vivência. Então, a teoria seria só a porta de entrada para descobrir as razões psicológicas, históricas, políticas que motivaram a criação dessa teoria. Ou bem, um ensino dogmático. E o ensino dogmático seria a defesa de que um determinado autor, Rousseau, por exemplo, né, estaria certo em defender isso, e aí simplesmente se afirmaria, né, que aquele ensinamento é verdadeiro. Os neocantianos franceses vão argumentar que isso, né, que o modelo, né, genético não é filosófico, o modelo dogmático não é científico, e eles vão querer criar um método que é tanto científico quanto filosófico, e isso justamente é o método estrutural de análise de textos. Que, portanto, não vai buscar nem a gênese das teorias e nem uma defesa dogmática delas. Bom, o que acontece? O que acontece com isso? Tá? Esse método, né, na França, vai ser importado para cá pelo Malouet, não porque aqui tinha, né, um predomínio desses dois métodos, dogmático ou genético, mas porque, basicamente, o que o método de leitura estrutural de textos fazia era, né, um mandamento de ir aos próprios textos e ler repetidas vezes esses textos. O que há de fundo aqui, né, é uma tese de que cabe ao trabalho de exegese filosófica, sobretudo, mostrar como uma argumentação está sendo construída, né, mostrar a estrutura argumentativa subjacente, né, a uma obra filosófica. Isso é muito específico. Tá? Isso eu quero notar que é muito peculiar, é uma forma muito peculiar de fazer pesquisa filosófica. Para explicar um pouco melhor o que é, né? Bom, e aí esse método estrutural, então, surgiu entre os neocantianos franceses, autores como Boutroux, Brunswick, Breillet, né? Mas vai chegar aqui no Brasil, sobretudo, por meio do Goldschmidt e do Guéroult, dois professores franceses, além do Malouet, que não foi propriamente um defensor, né, da leitura estrutural, mas veio por meio, né, dessa missão francesa que persistiu por muito tempo, né, em especial na USP, mas também em outras escolas. Eu diria, tá, que, em sentido estrito, o método estrutural de análise de textos consiste em 5 preceitos. Tá? Vou mencionar quais são esses 5 preceitos. Isso tudo está no artigo, tá? Quem tiver interesse depois, não precisa ficar anotando, porque está lá. Enfim, primeiro preceito, tá? Do método estrutural de análise de textos. Eu que estou construindo essas 5 teses, mas isso é facilmente encontrável nos textos do Goldschmidt, do Guéroult, enfim. 1. A ênfase na história da filosofia, vista ora como meio mais adequado para a formação do filósofo, ora como próprio objeto investigado pelo pesquisador já iniciado. Isso é importante, tá? Por um lado, se diz, a formação filosófica deve ser, né, como diz o Malouet, deve ser com base, né, na história da filosofia. Mas outra coisa muito diferente é dizer, uma vez formado, né, a pesquisa filosófica
continua sendo história da filosofia. 2. A escolha de uma obra clássica e bem acabada como objeto da pesquisa, em detrimento tanto de comparações entre distintos textos, quanto de cartas, esboços, manuscritos, obras secundárias de grandes pensadores e trabalhos, ainda que principais, de filósofos não tão consagrados ou conhecidos. 3. A recusa pelo procedimento de contextualização biográfica, histórica ou psicológica. A pesquisa filosófica em história da filosofia não deve ter a pretensão de desvelar a gênese ou as causas de uma teoria, e sim de explicitar sua estrutura e princípios. Ela busca antes mostrar o como a argumentação está sendo construída, do que o porquê dela ter sido feita. Tá? É a crítica justamente ao método genético. O 4. O desinteresse frente à questão da verdade ou falsidade da doutrina filosófica inquirida. Enquanto procedimento científico, não cabe ao comentário buscar refutar uma doutrina, mas apenas mostrar a sua plausibilidade, isto é, sua coerência interna, reconstruindo-a conforme a intenção do autor. Por isso, o comentário, forma literária usual do relatório de tal pesquisa, não lida com as críticas e as objeções destinadas à obra investigada, de modo que o pesquisador não deve e nem precisa se posicionar frente aos problemas analisados. Por fim, a compreensão da obra filosófica como um sistema doutrinário, geralmente compreendido como uma visão de mundo. Bom, duas observações aqui, tá, sobre isso tudo. Em primeiro lugar, né, cabe notar que se tem uma ênfase em história da filosofia, mas, ao mesmo tempo, não se tem um trabalho propriamente historiográfico. Né? É um modo anti-histórico de fazer história da filosofia, porque não se discute contexto, não se discute gênese, não se discute influências e inspirações, né? O que se vai buscar é apenas mostrar a coerência interna de um sistema de argumentação. Em segundo lugar, me chama muita atenção o fato, né, dessa concepção da filosofia como uma doutrina, como uma visão de mundo. Ou seja, necessariamente se vai pensar cada obra como um sistema doutrinário mais ou menos fechado. Por que eu chamo atenção para isso? Porque a filosofia, ao menos desde Kant, não é, né, um sistema doutrinário mais ou menos fechado, mas pode lidar, né, ou bem com um ponto de vista, né, mas vai lidar justamente ou com os pressupostos do que seria, né, uma perspectiva válida, ou com Hegel, né, de todas as perspectivas justapostas, né, ou de crítica, enfim, né, de mil outras coisas que não necessariamente um sistema, uma perspectiva, uma visão de mundo, né, bem estruturada. Bom, ainda assim, né, eu diria o seguinte, eu faço um elogio, na verdade, né, à missão francesa e à escolha do Maugret e dos primeiros teóricos, porque eu acho que, de fato, né, o método de análise estrutural do texto foi muito bem sucedido em vencer o filosofismo, e eu não faço nenhum elogio ao filosofismo, então eu acho que, de fato, a gente não tem um pensamento filosófico rigoroso, né, importante, pertinente, antes da instauração da universidade no Brasil. Então, não vou fazer aqui, como faz, por exemplo, Paulo Margucci, uma defesa de que o ensino, né, de que há uma filosofia relevante no Brasil no século XIX, acho que não. Até hoje não vi, ninguém me convenceu, né, a falar, olha, a gente realmente tem que ler isso daqui, porque olha o que ele diz faz uma contribuição genial. Eu acho que tem pensadores relevantes no Brasil no século XIX, é claro que sim,
né? Mas eu não acho que é um pensamento filosófico propriamente pertinente, assim, que mereça ser estudado a fundo. Tá? Eu acho que o pensamento filosófico começa no Brasil a partir da missão francesa, né? Um pensamento que mereça ser estudado. E eu acho que a missão francesa, em especial a leitura, o método estrutural de análise de textos, é responsável por isso. Tá? Eu acho que se venceu o filosofismo, se conseguiu fazer com que a gente tivesse pessoas realmente lendo bem bons textos filosóficos, se conseguiu abandonar esses vícios e formar pensadores capazes, né, de discutir e entender, né, bem esses textos. Porém, né, uma vez vencido esses vícios, se faz a pergunta, por que não avançar, né, para trabalhos mais ousados, para pesquisas mais pertinentes e abandonar, né, esse método que já foi bem sucedido naquilo para o qual ele foi pensado, né? Quer dizer, ele foi importado com esse objetivo, ele venceu, né, méritos. Agora vamos pensar, uma vez que a gente tem pessoas capazes de ler bem textos filosóficos, o que a gente faz com isso? Bom, então passo para a segunda parte, que é a persistência do método estrutural. Eu concordo integralmente com o Marcos Nobre, num artigo dele sobre a filosofia na USP no período da ditadura militar, tá? Que o método estrutural teve uma segunda onda, quer dizer, o Marcos Nobre, na verdade, ele diminui um pouco a importância do método estrutural. No começo da filosofia, ele vai falar, é só com a ditadura militar que o método estrutural passa a ser predominante no Brasil. Eu acho que antes ele já era, né? Mas eu acho muito boa a percepção dele de que quando a gente teve, né, uma primeira geração capaz de ler bem textos filosóficos, logo depois a gente teve a instauração de uma ditadura militar, um ambiente altamente repressivo no Brasil, que impedia um debate livre, aberto, franco, né? E que aí o método estrutural se mostrou como um mecanismo incrivelmente hábil para a formação filosófica em um ambiente altamente repressivo. E isso, né, o que o Marcos Nobre comenta nesse artigo, é que, enquanto em outras áreas se teve muita dificuldade de formar bons profissionais durante esses anos de repressão e censura, a filosofia conseguiu formar gente boa, bem formada, e conseguiu fazer debates porque justamente se conseguia debater, inclusive textos polêmicos, né? Até mesmo, sei lá, o Capital do Marx, se podia debater porque não estava discutindo se aquilo era verdade ou não. Se o sistema capitalista era assim ou não. Você estava apenas discutindo como é que Marx deriva da tese do fetichismo da mercadoria à teoria do mais-valor. Né? Ou seja, como se argumenta apenas em termos da estrutura da argumentação, se poderia falar, a princípio, sobre qualquer assunto, né? Sem propriamente incomodar. É claro que diversos professores foram presos, diversos professores foram torturados, diversos professores foram exilados, mas ainda assim se conseguiu manter, né, um ensino de filosofia em um ambiente repressivo e funcionando. Tá? Então, de acordo com o Marcos Nobre quanto a isso, eu acho que a persistência nesse momento se deveu a isso, mas mesmo assim tem a pergunta, bom, acabou o regime militar na década de 80, né, uma longa e gradual abertura, e é justamente apenas então que começa a ter uma crítica mais incisiva sobre o método estrutural, principalmente a partir dos trabalhos preliminares aí do método do Departamento Francês de Ultramar, Paulo Arantes, a partir desse momento que o método estrutural passa a ser questionado na filosofia brasileira. Bom, dito isso, né,
o que acontece? E aí é de novo uma hipótese própria aqui, né? Eu acho que o final da ditadura militar coincide historicamente com o começo de uma mudança muito significativa na universidade brasileira, que é, por um lado, uma grande expansão, né? Então, se estava criando cursos de filosofia em todo o Brasil, mas, por outro lado, também o surgimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação e uma mudança, né, do pesquisador em filosofia, que deixa de ser um intelectual, né, polímata, e passa a ser uma espécie de scholar acadêmico, né? O meu colega aqui da UFMG, o Ivan Domingues, comenta isso longamente no livro dele sobre a história da filosofia no Brasil. E eu acho que o método estrutural aqui persistiu mais uma vez, né? Quer dizer, teve uma sobrevida com a entrada do Sistema Nacional de Pós-Graduação, porque ele justamente permitiu, né, aos filósofos escreverem papers, né, terem uma produção compatível com o sistema de pós-graduação e sobreviverem bem, né, esse período de adaptação a uma nova exigência, né, dos pesquisadores. Então, por causa disso, eu acho que ele persistiu ao longo do tempo. Mas o que acontece? Tá? Então, aqui passa para a parte final e depois a gente pode ir para o debate. Os impasses e as críticas, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha um vício muito forte, muito problemático, né, na participação, por um lado, na pesquisa filosófica. As pesquisas filosóficas acabam, né, houve esse predomínio de um método muito peculiar de história da filosofia, que eu acho muito limitado de história da filosofia, que acaba levando a pesquisas pouco originais, pouco relevantes. Mas, ao mesmo tempo, e o que me preocupa mais no artigo, né, é o fato de ter uma participação regressiva da filosofia no debate público, né? Isso se deve ao fato de que o filósofo passou a ter uma postura um pouco, não sei se esquizofrênica é o termo certo, né, mas um pouco, no mínimo, ambivalente, né, no qual ele é, por um lado, um hiperespecialista, né, ele, digamos, veste a farda, né, do scholar acadêmico e escreve um artigo sobre um paper sobre como um argumento é derivado a partir de certas premissas numa passagem, né, muito bem delimitada de um trabalho, sei lá, de Aristóteles ou Kant ou quem for, né? Então, uma hiperespecialização acadêmica, mas quando ele tira essa farda do pesquisador estrutural, né, de filosofia e veste a farda do intelectual, né, que participa do debate público e tem, né, sempre teve no Brasil uma demanda por participação de filósofos na esfera pública, né, não sei porquê, mas é uma demanda constante, ele vai assumir a posição, né, do generalista, ou seja, do cara que fala sobre qualquer assunto. Então, por exemplo, quando a gente acompanha o debate público, é muito comum, né, se a gente acompanhar a participação de antropólogos, a gente vai perceber que os antropólogos falam na televisão, no rádio, no jornal, daquele assunto que eles conhecem, que eles pesquisam, né? O que eles fazem é uma espécie de divulgação de uma área, né, na qual eles são os especialistas. Antropólogas, a mesma coisa. Profissionais do direito, mais ou menos a mesma coisa, né? Economistas, a mesma coisa. O que acontece com o filósofo? Não, o filósofo é chamado para falar sobre qualquer coisa, né? Ele tem que ter uma opinião sobre tudo, né? Ele apresenta essa ideia de intelectual geral. Curiosamente, isso vai na contramão do que aconteceu com boa parte da filosofia fora do Brasil. Tá? Se a gente pega, por exemplo, o contraste, um contraste que eu pego da obra do Wolff, né, do Francis Wolff, entre do Dilemas dos Intelectuais, tinha a figura do intelectual geral, a la Sartre, que falava sobre tudo, né, e depois vai ter a figura do intelectual específico, a la Foucault. Né? Se o Foucault vai falar sobre loucura, bom, ele vai estudar 10 anos loucura antes disso.
Se o Foucault vai falar sobre prisão, ele vai estudar 10 anos prisão antes disso. E por aí vai. E a inserção dele na história pública, né, é uma inserção específica para falar sobre um assunto que ele está pesquisando a fundo. Né? De uma forma, né, extrapolando um pouco e sendo um pouco criterioso aqui, eu diria que se a gente pensa a obra de um Habermas, por exemplo, na Alemanha, obedece mais ou menos o mesmo critério. Né? Ele vai pesquisar a democracia e vai falar sobre democracia. De um Rawls, nos Estados Unidos, obedece o mesmo critério. Ele pesquisa justiça, ele vai falar de justiça. Né? De toda a literatura feminista, mais ou menos o mesmo critério. Né? Parte da pesquisa sobre opressão das mulheres para falar sobre a opressão das mulheres. Debate sobre raça, exatamente o mesmo ponto. Né? No Brasil, isso não aconteceu. As pesquisas são sobre um autor, não se pesquisa, por exemplo, democracia, não se pesquisa opressão feminina, se pesquisa Rawls ou se pesquisa Butler. E a partir apenas né, da obra dos autores que se chega nos problemas. Bom, eu acho que isso é um imenso problema, o texto não propriamente dá uma... Eu não tenho uma solução para isso. A ideia é mais apenas provocar aí um debate, né, e tentar com isso movimentar aí a crítica filosófica a ponto de tentar se desenvolver aí um pouco uma resposta. Né? Mas apenas concluindo mesmo, eu não faço aqui de forma alguma uma crítica à história da filosofia, tá? Como aparece muitas vezes na obra de quem está nesse debate. Eu acho que é absolutamente crucial para uma boa formação filosófica a história da filosofia. A história da filosofia né, acho que é o eixo mesmo da formação filosófica. Porém, eu acho que há um apego excessivo ao comentário de autores e de teorias, né, e há uma fuga deliberada, né, do tratamento direto de problemas. E isso, sim, em termos de pesquisa, eu acho que é um grande problema. Certo? Obrigado. Certo. Obrigado. Foi excelente. A gente pode passar para algumas questões. Sim? Eu acho que eu vou fazer a primeira para pegar o gancho de como você terminou. Aí tem duas aqui já na fila. Você termina falando sobre acenando sobre essa não incômodo seu com a história da filosofia, porque há pessoas que criticam a história da filosofia, né, e acham que ela não tem um papel tão importante. Mas o modo como eu li o seu artigo, eu vejo que essa tensão entre filosofar ou apenas, como você disse, não se posicionar, né? Essa coisa entre não se posicionar também parece estar relacionada com essa tensão entre que peso eu dou para a história da filosofia ou não. Você não acha? Por exemplo, focar demais na história da filosofia não seria também, acho que você aponta isso, mas ainda hoje, numa nova proposta ou algo a se pensar assim, o foco não deveria ser menor, por exemplo? Ou você acha que essa tensão ela é ilusória? Não sei se a pergunta ficou clara. A tensão é ilusória ou ela é real? Acho que resumindo a pergunta, seria isso, entre história da filosofia e atividade de filosofar em si. Não ficou claro. Acho que talvez tenha essa ambiguidade no texto mesmo. A minha resposta é simplesmente a seguinte. Eu acho que o problema aqui não é o foco em história da filosofia, por um lado, tá? Mas sim no método estrutural. Por quê? A questão do não se posicionar, pelo menos. Uhum. Porque quando a gente fala de método estrutural em sentido estrito, tá? Significa que se a gente pegar uma teoria qualquer, por exemplo, sei lá, filosofia da história do Hegel, a gente não vai discutir se a filosofia da história do Hegel é verdadeira ou falsa. A gente só vai discutir como ela é construída.
tá? E não como ela é construída em termos genéticos, apenas em termos arquitetônicos. Como a argumentação é estruturada. Tá? Se a gente não vai discutir sobre verdade e falsidade, a gente não vai discutir sobre as objeções que foram feitas a ela. Tá? Logo, como o pesquisador vai se posicionar? O máximo que ele vai dizer é: fulano de tal sugere, né, que essa premissa está por trás dessa consequência, dessa tese, né, que aqui há uma estrutura assim, mas eu acho que tem uma estrutura assada. Limita muito o foco do posicionamento. É diferente se a gente lida com objeções. Se a gente fala, olha, né, a tese é interessante, tem consequências, né, simpáticas, porém ela é falsa por causa disso, daquilo. Né? Ou o outro autor que criticou está certo nessa crítica porque isso aqui é insustentável por esse e esse motivo. Aqui, eu tô falando, né, é isso que eu estou chamando a atenção. O próprio método estrutural de análise de texto evita, né, ou impede, melhor dizendo, esse posicionamento por parte dos autores. Do autor do artigo. Né? Então, eu diria, em primeiro lugar, que o foco, né, a pouca importância dada para análise de objeções, né, críticas para a verdade ou falsidade de uma teoria é um dos motivos pelos quais há pouco posicionamento. Eu acho que não há como ter bons filósofos sem uma boa formação filosófica, não há como ter uma boa formação filosófica sem história da filosofia. Eu acho que a formação, né, para a formação é importante, é crucial a história da filosofia bem dada, o que inclui, obviamente, a história da filosofia contemporânea, inclui autores vivos, inclui autores do presente, né, o debate mais atual, mas, né, é preciso ter um amplo conhecimento de história da filosofia para ter, né, uma boa formação, o que é diferente em relação à pesquisa. Né? Eu acho que a pesquisa no Brasil há uma certa discrepância a favor da história da filosofia, né? A pesquisa tanto em nível de pós-graduação, já formados. Né? Acho que, de fato, há muito debate historiográfico e pouco debate sobre problemas. Tá? Eu não acho, de forma alguma, que não deve haver, né, especialistas publicando depois de 30 anos em Aristóteles. Acho que tem um trabalho excelente aí. Né? Porém, eu acho que há um excesso na filosofia brasileira quanto a isso, há pouca gente lidando diretamente com problemas. Tá? Isso vai se revelar, sobretudo, no debate público, porque, né, acontece sempre isso. Né? O filósofo, quando é ouvido para falar sobre problemas presentes, só fala, né, generalidades. Ele vai tentar apresentar sempre as grandes sínteses, né? Falar sobre a totalidade. Respondi, Arthur? Acho que sim. Você diria, então, você concordaria que uma boa história da filosofia é uma história da filosofia argumentativa, ou focada em argumentos, na análise dos argumentos, não na estrutura, por exemplo, algo assim? Eu acho que há uma pluralidade de boas abordagens para a história da filosofia. Eu sou bastante pluralista quanto a isso. Tá? Eu acho que seria excelente se a gente tivesse professores, né, que ensinassem de um modo mais estrutural, mas outros de modo mais historiográfico, em sentido forte, né, ou seja, contextualista, sei lá, a lá Quentin Skinner e companhia, né, mostrando como um debate se constrói ao longo do tempo. Outros, né, em modelo mais analítico. Eu acho que, na verdade, essa pluralidade está surgindo no Brasil, por assim dizer, um pouco forçadamente, se deve ao fato de que boa parte dos professores, em especial nos últimos, sei lá, 20 anos, se formaram fora do Brasil, e aí isso necessariamente levou a um pluralismo muito maior. Então, isso, de alguma forma, já está acontecendo, mas eu diria, né, eu sou a favor de um pluralismo, eu não estou aqui argumentando especificamente no sentido, né, contraposição, mas eu acho que é bom, muitos métodos, acho que acaba sendo vantajoso para a formação de jovens filósofos. Legal. Eu vou ler uma outra pergunta, então.
Eu esqueci o nome do rapaz que perguntou aqui, mas se não há uma filosofia digna antes do método estruturalista, como ficam os autores, como por exemplo Machado de Assis? O ceticismo machadiano não é bom? Ele coloca essa questão para você. É excelente, é maravilhoso ler Machado de Assis, mas eu acho que é uma forçação de barra chamar ele de filósofo. Não significa que, né, toda a literatura não lide também com teses que, em última instância, são filosóficas. Mas é uma diferença, né? O Machado de Assis não tem uma preocupação, em última instância, filosófica de defender uma tese, né, ou uma determinada argumentação. Ele é um escritor de primeira grandeza, né? Acho que é pertinente trabalhos que vinculem filosofia com literatura, né? Sou super favorável a isso, mas eu acho que a gente não deve ignorar, né, as diferenças entre filosofia e literatura e encarar obras literárias como se fossem de textos filosóficos sem considerar as diferenças de forma. Tá? Eu acho que Machado de Assis é um escritor excepcional, eu acho que ele é um intelectual excepcional, né? Acho que tem posições filosóficas bastante relevantes ali e debates, mas eu não acho que ele é propriamente um filósofo. Eu acho que eu concordo com você também, mas eu vou para outra pergunta do Henrique. O problema é o método estrutural ou a aplicação majoritária desse método? Ixi, peraí que eu acho que sumiu aqui. Só um segundo. O problema é o método estrutural ou a aplicação majoritária desse método? O que falta é a maior pluralidade metodológica? Eu acho que você acenou, né, no comentário Eu assinei. anterior. Eu diria o seguinte, tá? O método estrutural, se a gente entende, né, que o objetivo do método estrutural é entender como que uma argumentação é construída, ele é um momento importante, tá? Essa análise. Bom, de fato, quando a gente se debruça sobre um texto filosófico longamente, né, e a gente deve entender como que essa argumentação está construída, como ela é estruturada, e isso o método estrutural é plenamente capaz de fazer. Agora, eu acho muito limitado parar nesse momento e falar, a partir, né, da compreensão de como a argumentação está estruturada, a pesquisa filosófica está encerrada. Eu diria, ele é um primeiro momento, mas se deve avançar além dele, né? Em outras palavras, é como se eu dissesse assim, olha, para alunos do começo do curso de graduação, é excelente. Para alunos do final do curso de graduação, é um pouco limitante. Para alunos da pós, é claramente muito pouco, né? Se limitar a entender como um argumento é estruturado para achar que a pesquisa está realizada. Como você relaciona esses apontamentos que você nos traz com o debate sobre critérios institucionais na avaliação da área de filosofia? Como a pergunta, né, para quem como se relaciona justamente os critérios de avaliação de pós-graduação e o método estrutural, o predomínio do método estrutural. Muito simples, né? Eu acho que um dos vícios da filosófica no Brasil, em especial da pesquisa graduada, ou seja, né, do que a gente faz, o Igor foi meu colega em Lavras. Na verdade, quando eu estava entrando, ele estava saindo. Excelente colega, por sinal. Eu acho que um dos problemas da nossa pesquisa, né, e aí já pensando um pouco no que a gente faz, e aqui estou me referindo especificamente a professores universitários ou, né, doutores, enfim, em filosofia, é o fato de que, claro, uma vez que tu faz não só pesquisa em sentido estrutural, mas uma pesquisa em história da filosofia bem demarcada, né, em geral, muitas vezes, né, se domina uma área razoavelmente bem, o que significa conhecer
a literatura secundária a fundo, conhecer os debates já a fundo. E aí, se a gente tem uma exigência de publicar 1 ou 2 artigos por ano, o que muitas vezes a gente faz é simplesmente requentar eternamente, né, as nossas pesquisas prévias, cada vez inserindo, né, uma pequena nuance a mais, um debate com 1 ou 2 artigos que saíram nos últimos tempos, mas enfim, né, sem grandes novidades. É como se a gente simplesmente estivesse fazendo eternamente pequenas atualizações do que a gente fez, ou na tese de doutorado, ou logo depois da tese de doutorado. Eu acho, né, que é difícil ter posições relevantes, ter coisas relevantes para dizer em história da filosofia 1 ou 2 vezes por ano que justifiquem a publicação de artigos, né? A não ser que a gente faça isso. Isso tem 1000 problemas na forma como se pensam esses critérios, né? Tem um bom debate já nas últimas gestões aí da área, na CAPES, na POF, enfim, sobre como fazer, como valorizar outro tipo de trabalhos filosóficos, que às vezes são muito mais relevantes, por exemplo, trabalho de tradução de textos clássicos, trabalho de divulgação, né? Ou seja, de bons livros de introdução, bons manuais, bons cursos, né? Mas, infelizmente, por um modelo, né, um pouco unificado, também em relação às outras áreas das ciências naturais, enfim, a gente tem um modelo que privilegia o artigo. Então, a gente tem que publicar artigos, e os artigos têm um determinado modelo, onde se privilegia, enfim, a originalidade, né, a relevância, a atualização bibliográfica, coisas assim. Bom, e aí o fato é que um domínio, né, de um debate muito bem demarcado torna possível que se escrevam artigos, né, 1 ou 2 vezes por ano, se publica um artigo sobre uma discussão muito específica. Eu acho que isso é um pouco problemático para a nossa área. Eu acho que esse privilégio, isso decorre, de certa forma, não do método estrutural propriamente dito, mas, no mínimo, da ênfase em história da filosofia como foco da pesquisa. E aí eu acho que tem uma relação grande com a introdução do Sistema Nacional de Pós-Graduação e com os critérios, ou seja, né, esse privilégio dado ao artigo original em detrimento de outras formas de contribuição. Legal. Eu não lembro se eu deixei escapar alguma que ficou, se alguém fez e eu deixei pular, reescreve, por favor. Mas eu também queria comentar algo que eu achei interessante, que você comenta brevemente no seu texto, que toda conversão súbita permanece muito daquilo que agora é negado, né? E eu achei interessante também o que você comentou no começo da sua fala, e no texto também tem um agradecimento aos alunos, que essa discussão foi suscitada durante uma disciplina de metodologia, né? Então eu queria fazer acho que são 2, né? Perguntas que o que você disse que valoriza métodos plurais, mas assim, qual que é a sua sugestão não necessariamente de método, mas eu pensei assim, métodos, ferramentas, o que você acha que deva ser mais ensinado nos cursos de filosofia, ou deva ser mais disseminado entre nós, para que a gente melhore essa questão de ter ferramentas, coisas para poder se utilizar para se posicionar melhor. Quais são essas ferramentas que você vislumbra e que talvez você veja que os alunos necessitam ou sinta falta? E essa questão da conversão súbita é algo interessante, que eu acho que eu também particularmente sou a favor de uma pluralidade de métodos e de visões, mas eu sou a favor, eu acho, de que também haja um debate que o seu artigo suscita sobre quais são os méritos e os desméritos de cada método, né? Porque eu acho que isso ainda é muito também
silencioso, sabe? Tipo, respeitamos os métodos, é claro, respeitamos o trabalho de todo mundo, mas se discute pouco os méritos, os aspectos positivos e negativos de cada um. A segunda pergunta seria: você não acha que no método estrutural, da maneira, por exemplo, como você discute no artigo, a ausência de avaliação como um passo de início, como você disse, por exemplo, talvez seria recomendável para alguém que está começando, essa ausência no início de avaliação não traz um vício desse medo, como eu diria, essa petrificação, porque parece que depois a mudança tem que ser súbita. E como você bem coloca, não existe mudança súbita. Acho que seria essa a segunda pergunta, assim. Tipo, não deveria haver desde o começo na filosofia, por exemplo, em um curso, uma postura mais avaliativa dos alunos, sabe? Um incentivo mais avaliativo, algo assim. Essa, por exemplo, seria um dos aspectos que eu criticaria nesse método. Eu queria que você comentasse, se você puder. Obrigado, ótimo, Arthur. Sobre a conversão súbita, eu acho que eu menciono isso comentando o trabalho do Porchat, né? Porque o Oswald Porchat, um excepcional professor e filósofo, né, da USP, que nos deixou recentemente, por sinal, bom, já faz aí bons anos, né? Ele foi talvez o maior advogado, né, do método estrutural de análise de textos, ele que propriamente, né, formou gerações aí, né, ensinou a ler textos filosóficos para gerações em cima dos preceitos, assim, em cima de um texto do Goldschmidt, basicamente. No final da vida, ele vai ter uma conversão no qual ele vai, né, ser o crítico mais enfático possível da história da filosofia. Mas é interessante que nessa conversão dele, né, quer dizer, do maior defensor da história da filosofia para o maior oponente da história da filosofia, dentro, digamos, né, os teóricos da área, ele foi justamente defender que, em vez de fazer a história da filosofia, era sim importante criar propriamente uma filosofia própria. E aí é muito interessante que, né, vai se revelar exatamente a criação de uma filosofia própria vai ser, no caso dele, a criação de um ceticismo neopirrônico, entendido muito nos termos como, né, o pensamento estrutural, o método estrutural, entende uma filosofia. Ou seja, como uma doutrina abrangente, uma perspectiva, uma visão de mundo, né, um sistema, mesmo que antissistêmico, digamos, mas, né, uma concepção abrangente, articulada, né, da totalidade. Isso eu acho bastante curioso, como fica, né, esse modelo. Fazer filosofia para ele era exatamente isso. Né? Para um kantiano, para um hegeliano, né, para quem é formado aí na filosofia, no final da filosofia moderna, na filosofia contemporânea, muitas vezes soa muito estranho e é curioso. Quanto ao que fazer, de novo, eu não sei. As minhas aulas sempre têm um caráter muito experimental, às vezes ensaístico mesmo, no sentido de estar sempre tentando alguma coisa nova. Mas eu foco muito, eu acho assim, uma das coisas que eu tenho tentado fazer cada vez mais é sempre discutir objeções, né? Quer dizer, ter o maior cuidado possível em apresentar uma argumentação, mas no final perguntar, ó, essa argumentação é convincente? Quais são as objeções que já foram feitas a essa argumentação? E quais outras podem ser feitas, efetivamente? Eu acho que eu sempre descontraste né, toda a filosofia bem feita, mesmo as obras, sei lá, Platão, a República, que coisa mais absurda que aquilo tudo que Platão diz, né? Mas mesmo assim, é evidentemente bem argumentado, convenceu muita gente, né? Incrivelmente persuasivo. Então, a filosofia encanta, né? A gente, ela seduz, né? Uma boa obra filosófica seduz, né? Quando tu tá lendo, tu é convencido para aquilo.
Eu acho que é importante ter um momento de desencanto no final e perguntar, ó, né, então, peraí, como é que é isso daqui? Né, o que está sendo dito propriamente aqui? Quais são as críticas que são dirigidas a essa argumentação? E por aí vai. Né? Então, acho que isso, lidar com objeções no final de cada apresentação, né, por mais que uma teoria, sei lá, seja simpática ao próprio autor, né, ao próprio professor que está ensinando, eu acho crucial ter esse momento de contraponto. Então, por exemplo, nesse semestre, né, que está sendo retomado hoje na UFMG, eu estou justamente dando filosofia política, e o meu curso é completamente historiográfico, né, e aí a única coisa um pouquinho fora, né, da curva, e mesmo assim é muito pouco, né, se, sei lá, quem tiver interesse aí, eu estou inclusive gravando as aulas, disponibilizando, então quem tiver interesse é só assistir, vai perceber que, bom, né, talvez o que tenha de diferente das outras aulas seja simplesmente que no final, né, eu faço essa pergunta, bom, e aí, Platão convenceu, não convenceu? Que críticas foram feitas em relação a isso? Né? Quais são as objeções? E por aí vai. A outra disciplina é mais interessante quanto a isso, né? Eu estou dando, como eu disse, eu trabalho com filosofia política contemporânea e aí eu estou dando um curso sobre neoliberalismo. E aí é muito mais legal porque, bom, né? Aí a gente não está lidando com sistemas tão bem formados. A gente vai ler nessa disciplina autores como Hayek, como Friedman, como também, né, depois alguns críticos em relação a eles. E aí tem um elemento bem mais crítico, claro, assim, de notar mesmo, olha, essa argumentação aqui está mal construída, essa consequência não se segue desse argumento, dessa tese, né? Isso daqui é absurdo porque, enfim, não está justificado ou tem consequências, sei lá, as mais absurdas mesmo. Então, enfim, né, aí é um trabalho muito mais de debate também, porque está se lidando com textos que não, enfim, sem querer, não são estruturados a lá um Hegel, um Kant, um Platão, um Aristóteles. Né? Não tem aquela consistência, digamos, argumentativa típica de um texto filosófico muito bem construído, como aparece aí na tradição. Então, são casos diferentes, né? Nessas duas disciplinas, como eu lido, eu acho que isso, de uma certa forma, contorna a situação. Eu percebi que a disciplina, por exemplo, a disciplina sobre neoliberalismo suscitou um interesse por parte dos estudantes muito maior do que eu imaginei ter uma sala cheia, mas não tão cheia assim, sabe? Então, eu percebi que isso teve uma procura, um interesse por parte dos alunos muito maior do que eu esperava, e isso acho que revela um pouco, né, um incômodo comum, né, de não se debater temas pertinentes aos debates, digamos, que estão acontecendo na esfera pública, a tentativa de compreender, né, a partir da filosofia, problemas realmente contemporâneos, os mais, né, urgentes, os mais atuais e por aí vai. Legal. Você falou agora um pouco sobre o seu trabalho, né? As disciplinas que você está ministrando. Um rapaz perguntou se você pesquisa isso na UFMG, na pós também. Se você quiser falar um pouco sobre o seu objeto de pesquisa e também indicar alguma coisa sua para a gente ler ou algo assim, seria legal. Sim. A minha pesquisa atual é sobre neoliberalismo. Tá? Então, é uma pesquisa recente, estou entrando agora, eu tenho um artigo publicado sobre isso, sobre Hayek, mas é uma pesquisa ainda incipiente, ainda vai demorar um tempo para ela estar, digamos, madura, mas para quem tiver interesse, né, esse semestre, como eu estou gravando as aulas, dá para acompanhar exatamente né, a discussão por lá. Tá? Enfim, eu criei um canal no YouTube, acho péssimo isso tudo, mas enfim, não é muito
né, não péssimo gravar aula, acho isso bacana, não tem problema nenhum, acho péssimo ter que utilizar uma plataforma como o YouTube, enfim, seria ótimo se a gente tivesse uma plataforma pública para disponibilizar isso e que funcionasse, né, funcionasse no sentido de dá para postar, qualquer um poder acessar, enfim, tá? Mas aí eu criei um canal lá, chama Curso Livre de Filosofia Política, e eu estou postando as aulas lá, então, para quem quiser entender um pouco o que eu estou fazendo na minha pesquisa, claro, em termos bem acessíveis, está lá, porque é uma disciplina de graduação, mas a minha pesquisa está se encaminhando mesmo para esse lado, de discutir, por um lado, a doutrina neoliberal e, por outras, tantas críticas que o neoliberalismo recebeu, seja como doutrina, seja como época mesmo, né? Quer dizer, as políticas neoliberais, as práticas neoliberais nos últimos anos. Legal. Mas, Bom, só a complementar, mas a minha pesquisa de doutorado foi sobre Adorno e sobre um pouco a recepção de Marx e a teoria social marxista ou marxiana na teoria crítica. Então, a imensa maior parte das minhas orientações dizem respeito à história da teoria crítica e a Marx, né? Eu tenho um trabalho já de longa data, principalmente no Marx do Capital. Tá? Então, enfim, na pós, meu trabalho fica ou sobre neoliberalismo ou sobre Marx e teoria crítica. legal. Eu acho que se acabaram as perguntas. Eu queria agradecer por você ter aceito o nosso convite. Foi muito legal poder falar com você, principalmente por, igual eu expliquei, a gente ter lido antes e depois de convidado. Foi uma experiência nova aqui para a gente, foi muito bom. E o artigo é ótimo. Parabéns mais uma vez, muito bom. E se você quiser fazer alguma consideração final, deixar algum recado para o pessoal, acho que é isso. Agradecer e esteja convidado para vir falar sobre outras coisas. Sinta-se à vontade para voltar sempre. Não, legal. Eu que agradeço novamente o convite e fico muito feliz, né? Gostaria muito, claro, de futuramente ir na UFO e conhecer vocês. Acho muito legal o projeto. Consegui acompanhar aí rapidamente algumas outras intervenções. Acho realmente parabéns aí pelo projeto e toda sorte, né, na continuação dele. Claro, por ser nesse momento é muito legal estar vendo isso, mas também futuramente acho que cabe, né, esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda. Então, queria agradecer mais uma vez e claro, dizer que estou disponível aí para voltar a conversar quando vocês quiserem. Muito obrigado. Numa próxima vez, talvez pessoalmente, né? Porque agora todo momento tem videoconferências em todo lugar, né? Igual você falou. Mas então é isso, Amaro. Obrigado, até mais, boa noite. Eu que agradeço para vocês também.